hoje a Parashá Terumá, Parashá primícias, ofertas, né? E nessa manhã nós convidamos o nosso querido Arri Eduardo, que estará aqui trazendo esta Parashá, né, esse shiur para nós esta manhã, o qual eu convido a estar conosco agora. Estaremos orando por ele. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo. Todarabá Hashem mais uma vez por esta Vodá, que tu possas calar o nosso coração nesta manhã, que tu possas usar o teu servo, este vaso, ó Deus, que aqui se encontra, para trazermos esse shiur, esse estudo, Senhor, desta Parashá tão importante para o teu povo. Ministra sobre ele e sobre nós nesta manhã. Nós choramos gratos, deixando Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. Essa canção que a gente acabou de cantar, né? Dizia misericórdia, né? Senhor, misericórdia. Lembro bem da semana passada, quando o Finéias pediu para que essa palavra viesse a ser dada, viesse a ser direcionada, né? E eu disse, Senhor, misericórdia. Porque o que acontece? Já faz um bom tempo, né? Que a gente, já nessa estrada, né? Nessa estrada da fé, estrada da salvação, estrada rumo à salvação, né? Então o que acontece? E, irmãos, eu digo uma coisa, tem sido uma luta, e é uma luta diária, mas uma coisa é certa, da mesma forma que dentro do meu coração também bate dentro do seu coração, que iniciou um efetuará o levar a Hashem em Jerusalém. Então o que acontece? Veio do Senhor. E se você está aqui hoje, se você está me ouvindo hoje, é porque o Akadosh quer falar com você. Então, sem mais delongas, nosso tempo é curto, o ar não prometo, porque peço sempre que o Akadosh venha falar no nosso coração, né? Olha o que acontece. Eu sou um pouco, como é que eu posso dizer? Às vezes eu falo rápido, às vezes eu falo devagar. Não fique preocupado se eu falar duas vezes, frisando o capítulo e o versículo da Bíblia. Por quê? Porque eu me coloco no seu lugar. Muitas das vezes a pessoa chega e fala, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4. Aí você está lá procurando, e eu no princípio meu Deus do céu e a terra. Não, aí quando você vai procurando, já se foi, já se passou. Eu não sou assim. Eu gosto de pegar, de estudar. Na faculdade, misericórdia. Disseram para mim, o senhor está no curso errado. O senhor não era para fazer pedagogia. O senhor era para estar fazendo comunicação, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, deixa o William Bonner lá e me deixa aqui, que as coisas vão seguir. Amém? Por quê? Porque o Senhor, Ele tem os seus planos. E os seus planos são perfeitos. Então, novamente, Shabbat Shalom a todos. Chegamos, né, para achar o mar, conforme o Rocha Guilherme falou, né, a oferta alçada, né, o que acontece? Contribuição. Eu gosto de dizer mais uma doação levantada. Né? Eu estou acostumado muito, Marcos, a ter aquele controlezinho na mão e passando. Como não tenho imaginário, o que acontece? Então eu tive que anotar tudo, né? Porque o que acontece? Para que o acordo venha nos dirigir. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu trouxe a Torá, eu trouxe a Taná, aleluia, muito maravilhoso. Por quê? Gente, use a sua Bíblia, não a deixe lá no armário ou na estante. Para quê? Para quê? Mas está perguntando, sim, eu pergunto, para que você deixar ela parada, vazia, fechada? Fechada.
falando não vão ter efeitos. Por quê? Você vai deixar lá, pensa que está tudo bem, conforme muitos aí fora, né? Está tudo bem. E infelizmente o tempo vai passando. O tempo passa. E se a gente não estiver ali, com o Senhor, infelizmente a gente fica para trás. Então não seja mais um, por favor. Vamos lá, abra sua Bíblia em minha Bíblia, pode ter a capa aqui, a capa sai pedacinhos, né? Misericórdia. Pedacinhos da capa, porque tanto a gente leva ela para lá e para cá. Eu utilizo a Bíblia judaica completa, ok? Então vamos lá. Parashá Kimá, capítulo 25 de Shemot, Êxodo 25, versículo 1. Já acharam? Então vamos lá. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel que faça uma coleta para mim. Aceite a contribuição de quem quiser colaborar de coração. Vou repetir. Aceite a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura, escarlate e fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e couro fino, madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de cônice e outras pedras para o encaixe, para o colete ritual e o peitoral. Eles vir para mim no santuário, para que eu viva entre eles. Vamos dar uma paradinha por aqui. Aqui diz aqui, eles devem erigir para mim um santuário para que eu viva entre eles. Abel Marcelo Guimarães dizia para a gente que a tradução correta não seria, eu viva entre eles, mas a tradução correta é betorrem, para que ele possa viver dentro dele. Por quê? Porque Hashem quer habitar dentro do homem. Não é habitar, quer habitar na terra, não. Dentro do homem, dentro de você. E ele pode habitar dentro de você, de cada um de nós. Mas para que o Senhor venha habitar dentro do meu coração, dentro do meu ser, o meu ser tem que estar preparado. O meu ser tem que ser um local, um santuário, algo separado para o Senhor, arrumado. O Senhor gosta de organização. Não vou entrar em detalhes agora, em outro paraxá, em outro dia a gente pode falar sobre isso, mas o Senhor ele gosta de organização. E o que acontece? Existem regras para que o Senhor venha habitar em seu coração. Mas por quê? Porque infelizmente o homem é falho. E se você se deixar levar, muitas coisinhas, pequeninhas, infelizmente, desculpa estar falando sobre isso, está tecendo esse comentário. Mas o que acontece? Se deixarmos passar, passou. E você não vai saber. Você vai pensar que foi algo normal, mas não é normal. Dentro do nosso coração, ele tem que estar armado. Tem que ser um coração puro, um coração totalmente renovado. Então o que acontece? Betorrem dentro dele, para que ele habite. E a habitação do Senhor é santa. Né? Isso é muito importante para nós e isso muda vidas. Né? O que acontece? A palavra em hebraico para santuário é Mikdash. Estou certo, minhas professoras? Mikdash. Eu já preciso entrar na aula da Morar Camila. Aleluia. Ainda estou aprendendo, você vê, né? Olha o que acontece. Por quê? Porque desde a criação da humanidade, meus irmãos, o Senhor, Ele quer habitar com a sua criação. Ele quer habitar com seus filhos. Mas para habitar com seus filhos,
existe, conforme eu falei agora, né, no início, existe uma condição. O Senhor, ele habitar com os seus filhos, existe uma condição, né? É o que acontece. Ele instruiu a Moisés, Hashem instruiu a Moisés para que viesse construir o quê? Tabernáculo, uma tenda, para que ele pudesse, né, habitar ali. É o que acontece, pudesse se encontrar com seus filhos, pudesse ter um local para que pudesse se encontrar com os seus filhos. Estou eu falando muito rápido? Está dando para ouvir aí atrás? Amém. É o que acontece. Um pouquinho mais, né? Eu às vezes eu fico com medo, porque quando chega muito perto, né? A gente quer ouvir esse vozeirão mesmo. Fala assim. Até para o povo ouvir. Não sou eu, mas a pedidos. Então o que acontece? Para você ver, você chega, fui eu que escolheu a Hashem. Não, Nina, não. Hashem que te escolheu. Só você olhar para a sua direita e para a sua esquerda. O que acontece? Muitos podem ser até chamados, mas poucos são. Deixo para você dizer e para você completar, porque eu sei que o Senhor e a Senhora são sagazes, têm inteligência. Então o que acontece? O propósito da criação, da construção, levantar aquele templo não era só para ele ter, não, é para Hashem precisava de um teto. Não, porque o que acontece? Ele queria dar razões para os seus filhos virem ter com ele, vir estar, habitar com ele. Porque se você se lembra bem, todos daquele povo, eles tinham que se apresentar ao Senhor. Aqueles que queriam ter vida, teriam que se apresentar ao Senhor. Então o Senhor queria estar ali, habitando. Então o que acontece? Se a gente lembrar as palavras, né, do Eterno lá em Êxodo, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Êxodo 3:12. Êxodo chegou 3:12. Capítulo 3, versículo 12. Deixa eu abrir aqui agora a minha. Está vendo como é importante? Às vezes eu fico repetindo, olha aí, capítulo 3. Porque é para você acompanhar. Versículo 12 diz assim: Ele respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal de que eu o enviei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nesta montanha. Amém, gente? Olha o que acontece. 2 eventos antes do povo ter que adorar a montanha. 2 eventos tiveram que ocorrer. Quem lembra do primeiro evento? O povo teve que receber a Torá. Mas isso é uma preparação? Você já está pegando os filhos. E tem que ser, vamos ficar nesse caminho. Eles tiveram que levantar o quê? Tabernáculo. Amém. Então o que acontece? Nisso tudo, o Eterno estava mostrando que os israelitas tinham que se limpar. Antes de receber, antes de entrar na presença do Senhor, eles tinham que se purificar de acordo com o quê? Com a Torá, com os ensinamentos que eles estavam recebendo. Está entendendo? Olha o que acontece. Eu não tenho aqui algo para representar. Tenho sim. Procurarás que acharás. Isso foi eu que inventei, tá, gente? Por favor, não é assim não, peraí. A tábua. O povo tinha que saber. Porque como é que eu vou cobrar algo ao senhor ou à senhora se não estiver ciente? Me perdoa, novamente o microfone foi lá.
Mas agora eu estou acertando. O povo tinha que saber da Torá. O povo tinha que ter o conhecimento das leis. Por quê? É importante, é muito importante isso. Né? Por quê? Para que o Senhor pudesse aplicar com eles, o povo tinha que se purificar. O povo tinha que se limpar. E a condição do Eterno habitar, né, com eles, essa condição, a gente já vai ler já. Né, está escrita, pode abrir a sua Bíblia, vou deixar aí aberta aí, lá em Deuteronômio, Devarim 23:14. Senhor Eduardo, o senhor gosta de ler a palavra do Senhor, gosta de fazer-nos abrir para lá e para cá a palavra do Senhor. Sim, você aí de casa também, por favor. Você tem a sua Bíblia, tire aí da estante, utilize a sua Bíblia, você vai ver que o Senhor ele quer falar algo com você, ele quer falar algo comigo, com todos nós aqui. Não deixe passar essa oportunidade. Lá em Devarim, capítulo 23, versículo 14, diz o quê? Vamos ler. Devarim 23, 14. Todos já acharam? O senhor está falando muito rápido. Perdão, porque realmente está muito calor. Se vocês não notaram, né, hoje eu vim diferente do Rocha Neves. Hoje eu vim com a manga longa. Pois Adonai, seu Deus, anda pelo seu acampamento para resgatá-los da mão de seus inimigos. Portanto, seu acampamento deve ser um lugar sagrado. O que está escrito aí, gente? Sagrado. Não deverá ver nada indecente em seu meio. Caso contrário, ele se afastará de vocês. Ele se afastará de vocês. Se há algo errado dentro de mim, como posso eu? Ou como eu vou chegar ao Senhor para cobrar algo, para pedir algo, para ter a proteção dele? Muitos aí fora dizem, precisamos da proteção do Senhor, porque saímos e não sabemos se iremos voltar. Sim, precisamos da proteção. Mas como teremos isso? Se meu coração está longe do Senhor? Porque muitos dizem estar com o Senhor. Muitos dizem, não, mas peraí, eu guardo, né? Mais à frente eu vou falar sobre isso. Eu guardo a Torá. Eu guardo. Você guarda, mas será que você expressa em inglês? Será que você proclama? A expressa, você fala ela. Proclama. Maravilhoso. Para outras, porque não é só para você, é um alimento. É um alimento diário. Mas você não pode somente guardar para você, ou você ama ou ama o seu próximo. O senhor já está entrando em detalhes. Estou falando agora igual a. Vamos lá. Se não limparmos, se purificar o nosso ser, então não podemos esperar nada do Senhor. Isso aí é com certeza, né? É o que acontece. Vamos continuar. A gente vê que o Senhor ele continua ordenando Moisés, né? Lá em Êxodo, vamos lá, 25:40. Êxodo 25:40. Vamos voltar lá. O que ele diz aqui? Todos já leram? Por gentileza? Êxodo 25:40. Versículo 40 diz assim: tenha o cuidado de fazê-los de acordo com o modelo mostrado a você na montanha. Olha os detalhes, gente. A gente ainda vai falar mais um pouquinho. Eu sei que eu sou chato, mas eu sou chato porque eu quero ver você, o Senhor, a senhora, super abençoado, ver o Senhor na presença, mas tem que guardar isso aqui, a Torá. Tem que guardar. Não? O que acontece? Tenha o cuidado de fazê-lo de acordo com o modelo, ou o modelo mostrado a você na montanha. Você quem? Moisés.
você. E ele passou isso para o povo. Mas será que o povo reproduziu isso? Vamos ver. Porque o que acontece? O Senhor, ele trabalha nos detalhes. Lá no versículo 25, deixa eu ver aqui, versículo 5, ele dá alguns detalhes. Olha o que o Senhor falou. Não sou eu, não. Ah, Senhor Eduardo, é o Senhor que está falando desses detalhes? Não, Senhor. Peles tingidas de carneiros. Poderia ser outro tipo de peles. Couro fino. Existe couro grosso? Quem já trabalhou com couro? Eu não sei. Eu sei que para comprar o cinto do nosso cinturão, né? Tem que ser forte. Né? Além do meu, tem que ser forte. Madeira de acácia. Não existe mais de uma madeira, gente. Mas por que ele pediu uma madeira de acácia? Então devemos nos colocar, observar os detalhes. Olha a lunetazinha, né? Você que tem aí no seu aplicativo. A lunetazinha. Se atentar aos detalhes. Por quê? Porque o que acontece? Ele vai trabalhar nesses detalhes. E se não nos atentarmos nesses pequenos detalhes, eu faço de todo o coração. Vamos ver mais à frente sobre isso. Vamos guardar isso. Eu faço de todo o coração e eu entendo, irmãos. Mas o que acontece lá em Atos 7:44, vamos ver, vamos abrir nossa Bíblia? Senhor, já está muito chato. O Senhor já pediu para mim abrir mais de uma vez. Você vai abrir muito mais, porque não sou eu. Vamos lá, em Atos 7:44. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44, que diz lá. Você que já viu, vamos lá. Nossos pais tinham no deserto, isso é o Novo Testamento. Nossos pais tinham no deserto a tenda do testemunho. Olha. Ela fora feita segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o padrão que ele viu. Então você se atente a isso, aos pequenos detalhes, porque o que acontece? O povo teve que fazer. Se o povo teve que fazer, que estava ali, ao lado, né? Pôde ver o Senhor, pôde ver o Senhor Yeshua, como mais a gente, nos dias de hoje, né? Ele enfatiza tecido azul, púrpura, né? De madeira de acácia, tudo isso são coisas. Hoje a gente observa, né, lugares, diversos lugares, como que eles foram erguidos, se erigiu, né? Gastaram dinheiros e dinheiros, lugares que foram feitos aparentemente para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, e os dinheiros gastos, obras, etc. E coloca tinta verde, amarela, branco, e enfim, vamos em frente. E o que acontece? Para agradar ao Senhor, mas na verdade não está agradando. Agrada ao homem, mas ao Senhor. E o que acontece? Não tem só isso, não é só lugares, não. Há pessoas que sabem da palavra do Senhor, têm o conhecimento, mas ao invés de deixar o oratório falar por ela para ajudar a caridade, ajudar ao próximo, tem uma palavra para fazer a tzedakah, né? O que acontece? Porque vocês sabiam que você fazendo tzedakah, vocês como é que a gente viu ontem por isso? Atos não, né? De morte são decretos mortais são anulados. Amém. E tua pode estar falando no seu coração. O senhor está me testando? Estou testando. Abre o olho aí. 10 de manhã, né? Vamos em frente. Olha o que acontece. Lugares que era para adorar o Senhor Yeshua, mas são usados para shows, são usados para outras coisas.
Teve um dia que eu estava lá na África do Sul, aí eu estava lá na África do Sul, propriamente lá na cidade de Joanesburgo, teve um senhor que chegou e falou: seu Eduardo, agora chegou a hora do show. Eu me senti mal. Eu me senti mal porque o que acontece? Aquela reunião, sim, tinha louvores, havia louvores, mas o que acontece? Orar mesmo, 1, 2 versículos. Me perdoa, ó. 1, 2 versículos. Não havia vida. E quando não há vida, não tem sanção. Para aquele que busca, Hashem, não tem condição, porque você sabe que você tem que adorar, você tem que buscar, né? É o que acontece. Por quê? Porque ele especificou o caminho que você deve andar, o caminho que você deve andar. E se você não, peraí, eu vou um pouco para a direita, eu vou um pouco para a esquerda, isso não vai te ajudar, né? A gente não se deve Deixar levar. Se deixar levar, obrigado. A gente não se deve se deixar levar com adorações pagãs. Tome cuidado com isso, gente. Né? Lá em Levíticos 18, e o Senhor já está pegando pesado. Em Levíticos 18, abre aí, por favor. Versículo 3 e 4. Vamos ver o que diz. Versículo 3. Levíticos 18, versículo 3 e 4. Vamos ler. Não participem das atividades encontradas na terra do Egito. O Senhor estava falando com quem? Com o seu povo. Onde vocês viviam. E não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Tampouco vivam pelas leis deles. Obedeçam minhas regras e leis e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. O Senhor, ele é bem rígido, mas ele é rígido porque ele ama aquele que ele repreende. Então, se ele não quer que você se contamine, por que você vai se contaminar? Por que você vai se deixar levar? Não. Eu devo guardar somente a palavra do Senhor e agir. Né? Porque o que acontece? Para guardar a palavra do Senhor sem agir, eu estou fazendo o quê? Uma atividade não. Então não, mas peraí, conforme eu falei, mas eu guardo, chega até a cabeça, eu guardo a palavra, mas você não passa segurança, você não passa aquela fé para aquela pessoa, para o seu irmão, para a sua irmã, você vê que ele está sofrendo, você vê que ele está necessitado. E cadê? Isso é onde você está. Lembremos que o mesmo povo que ofertou, que ofertava, para erguer aquele bezerro de ouro, né? Em vez de juízo, o que acontece? É o mesmo que ofertará para erguer o tabernáculo. Amém, gente? Então o que acontece? Você demonstra ao Senhor, ao Eterno, que o ama, guardando fielmente a palavra. Sim, isso eu não posso dizer nada. Ah, mas eu guardo fielmente, você guardando fielmente a palavra do Senhor, ele te abençoa. Isso aí eu não posso dizer nada. Agora, vamos orar. Porque sem você eu não fico. Eu não estou falando com o senhor, eu estou falando com dois filhos. Olha o que acontece. Muitos têm a palavra, mas eles não guardam de coração. Se deixa levar, né? Olha o que acontece. Ao ponto de até mesmo de colocar dia a dia em prática. Mas é difícil. Se torna fácil quando você começa. Quando você começa a
na sua estante, ela vai ficar ali, ela não vai produzir vida. Mas uma vez ela aberta e você absorvendo, guardando no seu tempo, o que acontece? Essa palavra, ela vai criar vida. E quem sabe, crie vida nessa pessoa que você, a senhora do Senhor, tem orado tanto. Esse é o objetivo, né? É o que acontece. Não, mas eu quero, eu conheço algumas pessoas, me perdoem, que chegam para mim, não, mas eu agrado ao Senhor. Quando chega aquele mês de dezembro, não vou entrar em detalhes, eu ia estava olhando para mim. O que acontece? Chega naquele mês de dezembro, o que a pessoa faz? Não, eu vou agradar ao Senhor, vou erguer algo ali no canto da minha sala, vou colocar alguns artefatos, pessoas gostam de artefatos, bonitos e etc. Ao que acontece? Pensando que está agradando ao Senhor. Mas lá em Jeremias, o que falei? Lá em Jeremias 10, de 1 a 5, diz o que, pessoal? Ah, mas eu não quero ler agora. Então anota no papel, desculpa, eu sou assim também, tá? Meu professor me ensinou isso. Então o que acontece? Estou passando para vocês. Para você não esquecer. 10. Lá em Jeremias. Jeremias 10, tá? Versículo 1 a 5 diz assim: ouçam a palavra que Adonai diz a vocês, casa de Israel. Eis o que Adonai diz: não aprendam o caminho dos goim, não temam os sinais astrológicos, mesmo que os goim tenham medo deles, pois os costumes das nações não são nada. Eles cortam a árvore na floresta e um artesão a trabalha com seu machado. Eles a enfeitam com prata e ouro, prendem-na com martelos e pregos para não se mexer, como o espantalho da plantação de pepinos, e não consegue falar. Ela terá de ser carregada, pois não pode andar. Não a temam. Ela é incapaz de fazer o mal, além de não conseguir fazer qualquer coisa boa. Então, para que eu vou perder? Não, eu quero agradar o meu Senhor. Há outros meios de você agradar ao Senhor. Agrade de todo o seu coração. Leia a palavra dele, leia a Taná, leia a Torá, guarde, mas a pratique. Porque o Senhor, ele falará no seu coração. Agora, se você quiser seguir outros exemplos, é você. Eu não vou chegar e vou dizer, ah não, mas peraí, eu já disse. Eu não acredito que o senhor já entendeu. Eu não vou chegar e vou dizer, eu já disse. Porque não fui eu, é a palavra do Senhor que veio. Né? Só há só um meio de colher as bênçãos do Senhor. É viver de acordo com o que ele estabelece lá. Vamos voltar para a nossa palavra. Lá em Deuteronômio 28. Vamos voltar para Deuteronômio 28. Por favor, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 28. Estou correndo assim, devido ao nosso tempo, né? De muito calor. Se eu não precisar, não quero ler tudo. Não, a gente não vai ler tudo, não. Mas anota aí no papel do versículo 1 ao 14, tá? Devido ao nosso tempo, a gente só vai ler aqui só o versículo 1. 28. Se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem a todas as minhas coisas que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. Se os senhores forem, depois em casa os senhores vão observar isso aqui, existe 13 versículos, tá? Especificando as bênçãos que devemos colher. Vou anotar no ar. Há 13 versos especificando o que? Bênçãos que devemos colher. Porém, mais à frente, se você for ver mais à frente, né? O que acontece? Existem esses 13 versos, se você existe a condição. Eu não falei que existe a condição?
É os detalhes. Se você prontamente, perdão, irmão, eu vou colocar bem aqui para poder chegar aí, tá? Perdão. Existem 13 versos especificando as bênçãos que devemos escolher. Uma vez você seguindo, eu, obedecendo aos mandamentos que o Eterno nos deu através de Moisés lá no monte. Amém? No entanto, uma coisa que eu lhe digo, a gente também tem que notar que existem 68 versos, né, que diz que se você não observar, se você simplesmente largar as mãos, maldição virá sobre. Então o que acontece? Ué, mas existe 13, porém existe 68 que pode, se eu não observar, maldição. Existe a condição. Estar com o Senhor é algo maravilhoso. Mas o que acontece? Se eu não atentar aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, de maneira que tem que ser, se eu simplesmente levar a vida assim a lá manter, aí realmente, meu irmão, infelizmente, a coisa não vai ser legal. A gente vai perder e vai perder muito. Né? O que acontece? Lá em Deuteronômio 28, vamos lá, 58 e 59. Vamos ver o que está lá em Deuteronômio 58, vamos ver. 58 e 59, o que ele diz? Né? Se vocês não guardarem nem obedecerem a todas as palavras desta Torá, escritas neste livro, para temerem o nome glorioso e assombroso de Adonai, seu Deus, Adonai destruirá vocês e seus descendentes com pragas extraordinárias e doenças severas e contínuas. Ah, seu Eduardo, você está pegando pesado. Será que eu estou pegando pesado? Será que vale a pena a sua alma para com o Senhor? Será, gente? Porque o que acontece? Naquele tempo de Moisés, o sacerdote entrava uma vez para oferecer sacrifício. Hoje, lembremos que hoje não existe mais esse véu que o impede de dobrar o seu joelho, de falar com o Senhor. Detalhe, geralmente quando há uma ruptura, quando há algo quebrando, começa de cima, de cima para baixo. Só que o véu se rompeu de onde para onde? De baixo para cima. Foi ou não foi? Eu não vou nem fazer essa pergunta, porque eu sei que foi Hashem, o nosso Senhor. Foi Ele. O Eterno sempre nos deixa um padrão, gente. Sempre nos deixa um padrão para servirmos e servir a Ele. Para seguirmos e servir a Ele. Deuteronômio 4, 1 e 2. Deuteronômio 4, 1 e 2. Se você quiser me acompanhar. Está cansado, seu Eduardo? Vamos em frente. Eu continuo para você. Agora, Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam para que vivam. Então entrarão e tomarão posse da terra que é Adonai. Opa, peraí. A fim de que vocês as sigam, eu tenho uma condição aí, para que vivam. Então entrarão e tomarão posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer às mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Ele deixa um padrão. E o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com alguns conteúdos que a gente recebe
Às vezes a pessoa chega para a gente, oferece um livro, oferece uma apostila, oferece alguma coisa, oferece um texto para você ler. Hoje em dia tem muita tecnologia, naquele tempo não existia, mas o que acontece hoje em dia tem a tecnologia. De repente a sua caixa de e-mail está zerada desculpa, não vou ser igual a Deus, em 3 segundos tudo muda, não vou falar isso. Mas o que acontece? Tudo isso pode mudar. Em alguns minutos pode mudar sim. Aí, Marcos, o senhor chega lá na companhia, está tudo zeradinho. O senhor vai fazer algo ali, algo aqui. Quando o senhor volta, está cheio. Propaganda, venda. E muitas coisas, o que acontece, isso aqui está falando do Senhor, etc. Mas o que acontece quando você vai ver, peraí. Aí é uma, como é que se fala no hebraico fofoca? É uma Lashon Hara. Agora pegou. Por quê? Porque infelizmente muitos contradizem aí fora o que Rashim falou. E o que ele diz aqui? Que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Quem sou eu para chegar? Peraí, Marcos, segura aí. Deixa eu anotar. Eu não gosto muito de chegar e há pessoas que anotam. Sim, eu sei que muitos pegam, anotam ali no rodapé. Eu sei, Marcos, porque, enfim, a pessoa estuda, né? Ela está estudando lá. Mas eu acho que existem blocos, existem bloquinhos, né, de anotação, existem outras coisas, né? Tudo bem, vocês olham para mim, mas o Senhor anotou o nome daquelas pessoas para orar lá de Uganda, lá anotou na última página da sua Bíblia, não dessa, da minha primeira Bíblia. O que acontece? Anotou o nome das pessoas. Sim, eu era bem novinho e me levaram a fazer. Aí eu anotei na última página da Bíblia o nome de umas 8, 9 pessoas lá na África, lá de Uganda, aonde pessoas de coração puro levavam as suas tzedakah, mas Marcos, ao invés de levar as suas tzedakah em valores, levavam em frutas, levavam em bananas. Por quantas bananas eu comi maravilhosas, sem intoxicação. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. O que acontece? Levavam frutas, mas era de coração. Tzedakah. Era de coração. E eu tenho certeza que Rashim recebeu e abençoou aquele povo. Não é porque eu disse, não, porque não. O Senhor, Ele promete abençoar aquele que dá com alegria. Não sou eu que digo isso, é a palavra, não sou eu não. É o que acontece. Vamos lá, vamos seguir, porque o nosso tempo, né, já está chegando ao fim. Deixa eu só ver, porque foi aqui que eu falei, eu gosto de ter sempre aquele. Teremos, profetiza, amém. Porque o que acontece? Devemos seguir ao Senhor. Isaías 24, vamos lá, gente. Isaías 24, você que. Vamos lá. Já vai terminar, tá, gente? Isaías 24. Versículo 4 e 5. Isaías 24, versículo 4 e 5 diz assim: a terra enfraquece e murcha, o mundo esmorece e definha, os exaltados da terra adoecem, a terra está contaminada pelos habitantes, pois eles transgrediram os ensinamentos, alteraram a lei e quebraram a aliança perpétua.
a pessoas que infelizmente quebram a aliança perfeita. Mas me diz aí um exemplo. Vou tocar de novo. Se você não guarda o Shabat, não, peraí, eu joguei o Shabat para o domingo. Agora o meu Shabat é domingo. Não, eu joguei o Shabat para segunda-feira. Vou falar igual os africanos. Não. Porque é o quê? É uma aliança eterna no Shabat. Ele instituiu. Não foi eu, não foi você. E se eu quero seguir a coisa da maneira que tem que seguir, eu tenho que guardar. Mas eu não sou obrigado. Meu irmão, minha irmã, quer você agradar ao Senhor? Então faça, não sacrifique, só obedeça ao Senhor. Já está mais do que, já está mais do que escancarado que o obedecer é melhor que o sacrificar. Eu vou sacrificar, eu vou fazer a minha vontade. E você vai desobedecer ao Senhor, a Hashem? Então, infelizmente, eu não vou dizer isso, eu ia comentar a respeito lá, mas não, deixe para você, porque o que acontece, o Senhor, Ele tem chegado a você nos dias de hoje, Ele tem chegado a multidões, Ele tem falado em Jerusalém, misericórdia. Rabino Shuro, o senhor vai lembrar disso, ele estava comentando que, não sei se você vai lembrar também, o Alves também, Rabino Shuro, ele fez uma viagem lá para a Coreia do Sul. Eu nunca fui para a Coreia do Sul, eu fui para os vizinhos ali, né? Cheguei ali em Hong Kong, maravilhoso, e na China, uma cidade, não na capital. E o que acontece? Ele disse que ele começou o serviço, ele começou de manhã, não sei, volta de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, horário local, não sei. E quando chegou, ele começou a palestra, etc, lendo a Torá, lendo isso, explicando isso, aquilo outro. E o que acontece? Chegou o horário do almoço, né? Os senhores sabem muito bem que o Rabino Shuro, mas isso eu estou dizendo de alguns anos atrás, né? Olha o que acontece. Ele já é um senhor de idade. Eu tirei até foto com ele aqui em Vicente Carvalho, quando ele visitou a Beit Yonah. Olha o que acontece. E lá também, ensinando o seu povo, nós estivemos lá, mas a gente não sabia, eu não conhecia o Roshner não me conhecia, né? E o que acontece? Mas estávamos no mesmo evento, lá em Belo Horizonte. E o que acontece? E ele disse que o povo, agora nós queremos dar uma causa para o almoço, etc. E ele disse que o povo, não, peraí, por favor, continua. Não, mas a gente tem que parar. É um horário aqui, um schedule aqui, está escrito ali, etc. Não, a gente tem que parar. Não, por favor, continue, para você ver a sede daquele que quer servir ao Senhor, mas de todo o coração. Quer ver os detalhes. Não quer deixar passar nada. Aquele que está realmente interessado. E você vê, isso acontece. Você pode distinguir. Eu não gosto de fazer distinção, mas o que acontece muitas das vezes é visível até a olho nu. Você vê a diferença, o caráter da pessoa. Para aqueles que guardam a Torá. Mas o senhor está vendo as bênçãos? Não, não estou vendo isso não. Não estou vendo as bênçãos não. As bênçãos, como é que é? Elas te seguirão, né? Te acompanharão. Aleluia. Não iremos escutar. Mas vamos em frente, né? O que acontece? O Eterno ele nos mostra que no tempo de Moisés, ele vinha da sua glória para o templo. Está dando para entender? No tempo de Moisés, o Senhor ele vinha da sua glória para o templo. Por isso que ele pediu para o quê? Para erguer, né? Para levantar. Novamente lá no templo de Ezequiel, né? No templo de Jerusalém, também vinha da sua glória para o templo.
em Atos 2. Atos 2. Vou ser mais rápido, gente. O calor está intenso. Atos 2. A gente não vai ler, não. Pode ficar tranquilo, é só para você anotar. Se você quiser abrir, tudo bem. Né? Atos 2, 1. Diz o que, pessoal? Deixa eu ver se eu estou aqui. Né? Versículo 1. Não vai ler tudo, não. Só até o 4. Chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Né? Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh. Deixa eu só tirar aqui o óculos, porque agora quem se encheu de uma gota foi o meu óculos. Só um minutinho, para você ver como estamos lutando até mesmo contra o nosso tempo e ambiente. Vamos lá, todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, isso não sou eu que estou falando, e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito os capacitava a falar. Né? O que acontece? Nesse dia o Espírito do Senhor Hashem desceu e veio para onde, gente? Para o local. Para aquele local, sobre a vida daqueles. Isso é o dia de Pentecostes. Muito obrigado, meu querido. Eu vou usar assim. Muito obrigado. Começa um pouquinho na vida, porque está difícil. Está correndo aqui. Em lágrimas, mais nada. Muita outra coisa. Vamos lá. A presença de Yeshua, a presença do Senhor veio para o coração daqueles que acreditavam nele naquele dia, no dia de Pentecostes. Mas o que acontece? A presença do Senhor não veio para aquele local, ele veio para aquele local habitar dentro do ser. É o que o Espírito Ruach HaKodesh ele quer fazer com você. Ele quer habitar. Desde o começo da nossa pregação dizíamos, falávamos, comentamos, que o Senhor Hashem, ele quer habitar dentro de cada um da sua criatura, daquele que ele fez. Então, meu querido, estamos vivos, somos privilegiados, porque muitos ouviram essa palavra, muitos que até citados estão aqui, mas não tiveram essa bênção de ter a oportunidade de hoje possuir, sentir o Ruach HaKodesh dentro de si. E você está tendo. Você está tendo essa oportunidade. Aí é que eu digo, né? Devo eu deixar passar essa oportunidade de agradar o meu Deus? Ou devo eu deixar que a presença dele volte, retorne para o Senhor? Por isso que a gente sempre fala, retorne ao Senhor, retorne aos costumes, retorne às raízes, retorne à Torá, porque o que acontece? Ela te levantará, ela te fará renovar, ela te dará vida e vida com abundância. Né? O que acontece? Torna a dizer, ao invés de voltar ao Santo dos Santos, a presença de Hashem, ela retornou para onde? Ela veio para habitar dentro daqueles que confiavam no Senhor. Né? O templo de Elohim, meus filhos, o templo do Senhor, somos nós, que agrada ao Senhor de todo o coração e de toda a sua vida. Lá em 1 Coríntios 3,16, vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Eu também estou abrindo aqui, ó. 1 Coríntios, vamos lá. O Senhor gosta muito de ler a palavra, mas é esse alimento que te fará sair daqui outra pessoa. Porque não sou eu, não.
eu canso de ver, gostaria muito que nós teremos, né? Já tinha profetizado. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Há pessoas que ela sabe, ela teve esse conhecimento, ela segurou, né? Está no singular ou no plural? Está no singular. Singular. Eu não tenho templos, tem tempo. Exatamente. Né? Esse templo. É verdade. Oh, misericórdia. Né? E o que acontece? Para você, você que está, todos nós aqui, que estamos tendo essa misericórdia do Senhor, nós seremos como os primeiros frutos da criação. Ué, mas peraí, o senhor está falando uma coisa, será mesmo? Será mesmo isso mesmo? Vamos lá em James, Tiago 1, versículo 18. Em Tiago 1, versículo 18. Jacó. Aleph, Jacó. Aleph, Jacó. Não. Não? A carta de Jacó. Né? Assim. Realmente a gente pega o guardanapo para poder passar no rosto, né? Eu não, eu estou passando no óculos, para você ver a situação aqui. Mas somos mais do que vencedores e o Senhor é conosco. A palavra vai sair. Essa profecia para você vai sair hoje. Eu não quero nem saber, porque, desculpa utilizar esse termo, eu não quero nem saber, mas eu quero saber depois, porque eu sei que você vai dar o seu testemunho. Né? Ué, mas o senhor também quer ouvir testemunhos? É para a honra e glória do Senhor, não é para mim, não. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: oh, perdão, oh, misericórdia, deixa eu só me colocar aqui, porque eu não quero. E agora, 3. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Às vezes eu me perco aqui, né? Eu não posso perder. Só não posso Tiago 1,16, né? Deixa eu só ver aqui onde eu anotei, porque não posso perder essa bênção para você. Não se iluda, meus queridos irmãos. Deixa eu ver aqui. Segura essa página aí. Segura essa página aí. Primeiro, vamos lá. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, já lemos. 1 Coríntios 3, ainda não lemos? Ué? Já lemos? O 3, 16 e 17? Já lembro. Já, esse tempo. E 1 Coríntios 6, capítulo 6. 6, 19 e 20, perdão. Fiz algo aqui. Vamos ver, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou vocês não sabem que seu corpo é o templo do Ruach, que habita em vocês e que vocês receberam a parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. O que acontece? Maravilhosa nessa profecia para a gente. Oh, misericórdia. Jeremias 3,14, eu acho que a gente já leu, já? Deixa eu ver aqui, mas vamos ver lá.
vamos firmar, não vamos deixar passar não. Eu dei aqui para você, não tem problema. Só deixa anotado. Jeremias 3, 14 e 15 diz aqui, ó. Voltem, filhos desviados, diz Adonai, pois sou seu amo. Pegarei uma cidade, depois de uma família, e os levarei a Israel. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, e eles os alimentarão com conhecimento e entendimento. Com conhecimento e entendimento. O que acontece, pessoal? Hoje o Senhor chama o seu povo para estar com Ele. Será que eu e você estamos preparados? Será que a gente, para chegar à glória do Senhor, será que já estamos preparados para segurar esse batente? Porque o que acontece? O Senhor, Ele tinha preparado ali no altar que Ele pediu para ele aqui, né? O Mikdash, certo? Templo. Existiam três ambientes. Depois a gente vai falar só um pouquinho, mas vamos lá, agora sim, lá em Tiago. Vamos lá, Gênesis. Peço perdão porque o que acontece, eu não posso deixar passar em Tiago 1:8. Tendo feito sua decisão, ele nos gerou mediante uma palavra confiável, para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém? Então o que acontece foi aquilo que eu falei antes, é mais claro que você, o senhor, a senhora hoje é o templo do Senhor. Agora, será que você está cuidando a cada dia desse templo, desse local? Será que temos separado o tempo para nos purificar, para nos arrepender? Né? O tempo tem que estar de acordo com a lei do Senhor. Ele tem que estar todo momento purificado. Né? O que acontece? Naquele tempo ali, no tempo de Moisés, foi o que eu falei, o sacerdote entrava só uma vez. E hoje você pode entrar na presença do Senhor, pode abrir o seu coração, né? Porque se o sacerdote entrava e fazia aqueles sacrifícios, imagine o sacrifício de cruz do Senhor. O quanto ele te traz. Quanta vida ele te traz. Já estamos terminando. Lá em Hebreus 9:13. Hebreus 9:13. Se você está em Tiago, só volta só algumas páginas. Olha a dica aí, hein? Olha a dica aí. Você está em Tiago, volta algumas páginas. Vamos lá. Hebreus 9, versículo 13 e 14 diz assim. Vou ler mais um pouco. Vamos lá. Se há aspersão de pessoas cerimonialmente impuras com o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restauraram-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Messias. Olha aí, ó. Não sou eu que falei. Está aqui. Está escrito que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará nossas consciências das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Aleluia, né? O que acontece? Ele teve que morrer para que o Ruach HaKodesh pudesse vir e tomar lugar, se apoderar, né? Ter lugar dentro de cada um de nós. Apropriadamente, existe até um versículo que diz assim, lá em João, eu vou ler aqui rápido para vocês. João 16 diz assim, Yohanan 16 diz assim, 16:7. Yohanan 16:7 diz assim, mas eu lhes digo a verdade,
É para o bem de vocês que vou. Se eu não for, o Conselheiro Consolador não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu lhes enviarei a vocês. Sem o Espírito do Eterno dentro de nós, a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. Temos que ter o Espírito do Senhor dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Mas para tê-lo, existe uma condição. Já vamos para o final. Já estamos já no final praticamente. O que acontece? Mas para isso eu tenho que me arrepender. Será que eu tenho me arrependido? Eu tenho falado do meu Senhor? Será que eu tenho feito aquela oração que eu sinto que chegou aos céus? Não, mas minha oração chegou aos céus. Amém? Porque você a faz de todo o coração. Porque há arrependimento, há purificação. Mas será que para aqueles que, não, peraí, será que eu estou me voltando totalmente? Será que falta alguma coisa? Então isso é uma coisa que a gente tem que parar, né? Parar e ver. Porque você é responsável por aquilo que você sabe. E uma vez você sabendo da verdade, agora eu sei da verdade. Então você tem que corrigir o que passou ali. Você tem que passar a fazer o certo. Por quê? Porque há olhos em você. Muitas das vezes você não sabe, mas há uma pessoa do seu lado, seu filho, sua filha. Muitas das vezes o mestre, né, tinha um curso, não sei se é o cravo na tinha livro, etc., mas você aprende nas ações, fazendo ali o cotidiano. Então, muitas das vezes, o nosso filho vai reproduzir, seu filho, sua filha, vai reproduzir aquilo que você faz diariamente, as suas ações. Eu sei que muitas das vezes, o que acontece? A gente, por algumas ações, a gente até mesmo perde o controle. Mas o que acontece? Quando você volta, né? Quando você coloca a cabeça no lugar e faz o certo, aí ele vai guardar o que ele deve guardar, escrever na tábua do coração. Mas somos humanos, sim, somos pais, né? Falamos diariamente, isso é normal, né? Mas o que acontece? Para seguir o Senhor Yeshua, é importantíssimo que a minha cabeça esteja no lugar, né? Por quê? Porque até o Senhor Yeshua, ele foi perguntado, Marcos. Perguntaram ao Senhor Yeshua, aproveitando uma oportunidade, perguntaram ao Senhor Yeshua, né, a respeito qual seria a mitzvah, né, mitzvah mais importante, né? Qual seria a mitzvah mais importante? Lá em o nome do meu querido Marcos, meu irmão, lá em Marcos 12, responde a nossa pergunta. (29:30) 12, 29:30. Marcos 12, 29:30. Nosso horário já excedeu, peço perdão. Já estamos saindo. E diz assim, 12, 29:30. Ele perguntou, qual a mitzvah mais importante? E Yeshua respondeu, a mais importante é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Amém, pessoal? Então, o que acontece? Sabendo disso, a gente tem que observar com mais detalhes a Torá e guardá-la e colocá-la em prática. Né? Para a gente terminar, o que acontece? Havia 3 lugares separados naquele mitzvah. Né? Havia, vamos lembrar rapidamente, o jardim, depois nós tínhamos o santo lugar, e depois nós tínhamos o quê? O santo dos... Não ouvi. Cada parte tinha sua observância. Cada parte havia algo. E não eram todos que poderiam estar ali. Não eram todos que poderiam estar naquele ambiente. Não eram todos que tinham essa condição. Por quê? Purificação. Porque o templo, o habitar do Senhor, tinha que estar cheio da presença do Senhor. E o que acontece?
eu volto a lembrar para vocês que o que acontece? Aquele povo que erigiu esse templo foi o mesmo que erigiu aquele bezerro. Mas agora, para glorificar, o Senhor lhe acertou as coisas. Tira esse bezerro daqui. E agora vamos acertar. Vamos erigir para ele um templo. E o que acontece? Hoje em dia, você tem essa oportunidade. Hoje em dia, você tem essa oportunidade de erigir um templo para o Senhor. Porque você também tem 3 coisas que você pode separar em sua vida. O Senhor, Ele te deu essa oportunidade. Hoje você tem o seu corpo. Hoje você tem a sua alma. E hoje você tem o quê? O Espírito. Então use-os para glorificar o Senhor teu Deus, que te deu vida e te deu salvação. Aí o que acontece? Já para terminar, lá em Ezequiel 43, é a minha última leitura, por gentileza. Ezequiel 43. Vou ler rapidamente, é a minha última leitura, prometo. Hoje o Senhor pegou pesado, seu Eduardo. 43, versículo 10, onde diz assim: você, ser humano, descreva esta casa de Israel, para que eles fiquem envergonhados de seus crimes, e que eles a meçam com cuidado. Se ficarem envergonhados com tudo que fizeram, mostre-lhes a elevação e o plano da casa, suas saídas e entradas, todos os seus detalhes e decorações, e de todas as suas especificações, seu desenho e sua Torá. Desenha para que eles a vejam, para que possam observar o desenho inteiro com suas especificações e sigam suas estipulações. O que acontece? A Torá, meus queridos, não são coisas passadas. O Rabino Marcelo, ele falou, ele ia falar sobre isso hoje. A Torá, o mandamento do Senhor, não são coisas passadas. Absolutamente. É palavra viva. É palavra viva para cada um de nós. Palavra que traz salvação. E uma vez eu me apegando a ela e colocando em prática, o que acontece? Ela dará vida. E essa vida é o que eu quero para você e toda a sua família. Prestemos atenção nisso. Por quê? É nos detalhes. Lembremos que o Senhor ele foi bem detalhista. Moshe foi bem detalhista. Então, por que não? Eu, que sou filho, não serei. Devo seguir o bom exemplo. Por isso que eu digo para vocês, graças a gente chegamos até aqui hoje. Restauração já. Amém. Graças a nossa Deus. Muito obrigado. Mas autógrafo, talvez, pela explanação, que a gente abençoe. Recebamos bênção sacerdotal ou mercado corraniano, como queira. E vale que Adonai espera, e Adonai palavrecha e voleta, e Adonai palavrecha e assemelha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua Mashiach, Adonai-no, Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e um adiantado Shavuot. Uma boa semana para todos abençoados. Leidor. Até a próxima.